A paz do Senhor, aqui é o pastor Wagner Santana e seja bem-vindo aqui ao nosso devocional. Vou te pedindo, se você ainda não é inscrito no canal, se está chegando hoje, se você se inscreva e aperte aí o sino da notificação para receber as nossas novidades na sua casa e não perder um devocional sequer, que vai te ajudar a crescer espiritualmente, amém? Hoje nós vamos estar falando sobre o jejum. Algumas partes na Bíblia que falam sobre jejum. É pecado fazer jejum? É válido fazer jejum? Para que jejuar? Quem na Bíblia que jejuou? Não saia daí antes de você tirar todas essas dúvidas. Eu quero com esse vídeo te motivar a jejuar. Ainda está aqui no card dicas de outros vídeos que falam também sobre meditação bíblica, sobre vigilância e sobre oração. E é muito bom que você assimile essas 4 coisas: jejum, oração, vigilância, leitura da palavra, amém? Então vamos lá. Primeira parte, quero falar para você que jejum é uma forma de adorar a Deus. Em Zacarias, capítulo 7, versículo 5. Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º mês, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? Por que Deus perguntou isso através do profeta Zacarias? Claro, tem aqui toda uma explicação em cima disso, mas eu quero dizer para você que era para Deus que eles tinham que jejuar. E Deus perguntou: foi para mim mesmo que vocês jejuaram? Tem muitas pessoas que jejuam, mas não para Deus, é para eles. Por exemplo, jejum não é regime. Eu estou precisando emagrecer, vou fazer um jejum. Não, isso é regime. Jejum é quando você faz com um propósito. Pastor, como jejuar e que tipo de jejum? Está aqui o link, né? Que você vai ver aqui no livro de Coríntios, que fala sobre o jejum, por exemplo, de sexo, relações sexual, para poder orar. É válido, Coríntios fazia muito isso, não é? E também o jejum, Jesus disse que tem que ser privado. Está aqui do lado, a referência em Mateus. Você entra no seu carro, escova o seu dente, lava o seu rosto, pintia seu cabelo, faz sua barba. Não mostra para todo mundo que você está jejuando, para não ser igual os fariseus. Epa, estou jejuando, aquele cabelo grandão, olha, está em jejum. Porque eles precisavam fazer, segundo a regra de Neemias, né, 3 jejuns por semana. E aí eles faziam isso para mostrar que estavam jejuando. Não, é uma forma de adorar. Que o jejum, ele também é feito para libertação e milagre. Esté 4:15 até o 17. Então Esté mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. É para libertação e milagre. Aqui, muitas das vezes, quando a gente precisa disso na nossa vida, de milagre, de libertação, a gente recorre ao jejum e à oração. Daniel jejuou, muitas pessoas vão mostrar aqui na Bíblia que jejuaram. Mas interessante que quando ela sentiu recuada, apertada, que os judeus tinham ali um decreto de morte, o que ela fez? Chame, junte todos os judeus e jejuem e ore. Por quanto? Um dia? Não, 3 dias. Judeus contavam dia e noite. A gente conta um dia de 24 horas. Eles contavam 12 horas de dia, 12 horas da noite. Jejuem durante 3 dias. E eu e as minhas mulheres, eu e as minhas ajudadoras, nós iremos jejuar também. E jejuaram. Você conhece a resposta. Deus ouviu a oração e aceitou o jejum dela. Viu a força do jejum? Para obter resposta. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Atos 13, do 2 ao 3. Como que eles tiveram a resposta? Através da oração e do jejum. Então eu posso dizer, lá no Antigo Testamento, outra terra que não era Israel, uma rainha que era rainha, né, esposa de um imperador que era rei de reis, ela jejuou com as suas servas e Deus ouviu a oração e o jejum dela, aceitou. Agora a igreja primitiva, né? Aqui Saulo não era nem Paulo ainda, né? Não estava ainda sido revelado. Com Barnabé, a igreja precisou levantar um obreiro, começou a orar e jejuar. Enquanto orava e jejuava, o Espírito Santo entrou em ação, falou assim: apartai-vos para mim, Saulo e Barnabé. E quando eles terminaram de orar e jejuar, puseram a mão sobre eles, separaram e enviaram eles. Então Deus, ele envia a resposta quando você jejuma e ora.
Não é pecado você jejuar. Quando nós vimos a igreja primitiva, separava os obreiros, enviava os líderes através da oração e jejum, para mostrar tristeza e arrependimento. Jonas 3, do 5 ao 9, mas eu vou ler só o 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum a todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quero falar para você que quando Jonas foi pregar a Nínive e pregou, e você está a referência aí, você vai conferir depois, não é? E pregou, eles creram na palavra do profeta. Quem é esse profeta? Um profeta hebreu. Esse profeta é sério. E eles fizeram jejum. E se você continuar até o capítulo, versículo 9, diz que até as crianças jejuaram. Até os animais, os cavalos, os cachorros, o rebanho deles, todos ficaram sem comer. Jejuaram, eu posso falar que o jejum também pode ser em grupo. Pode ser individual, mas pode ser em grupo. Você pode botar toda a sua igreja, toda a sua equipe, toda a sua célula, todo o seu povo, toda a sua família para jejuar. Nínive botou toda uma cidade jejuando. Interessante, falaram, talvez Deus se arrependa e a sua ira volte atrás. Mas não é verdade? Deus ouviu e falou assim, não vou castigar eles não, vou deixar para frente, a segunda geração, vou deixar mais para lá. E não os castigou. Deus ouve a oração e jejum quando é de arrependimento. O jejum também serve para se humilhar. 1 Reis 21. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu de saco de pano e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Note que a desgraça tinha chegado sobre a vida de Acabe. Ele foi um rei horrível, já subido já nos céus, Deus já tinha decretado, mas de repente ele se humilhou, se vestiu de saco, dormiu em cima de saco, né? E Deus mandou mensagem ao profeta Elias dizendo assim, você notou que ele se humilhou? Não vou trazer desgraça nem julgamento para ele, mas o filho dele sim. Então Deus colocou para frente. Então imagina como um jejum ele consegue impactar quando nós se humilhamos. Está aí a referência também do salmista quando ele fala da humilhação. Olha, interessante quando ele fala que o jejum serve para nós nos humilharmos diante de Deus. E também vou deixar aqui Esdras, não é? Que Esdras, quando saiu do cativeiro e voltou para Israel com todas as suas riquezas, chegou perto do rio Ava, e ele parou ali e falou assim, nós estamos aqui e eu fiquei com vergonha de pedir para o rei uma guarnição, uma guarda, um auxílio. Então o que eu vou fazer? Aqui está todos os meus pertences, riqueza. Pararam perto do rio, convocou o povo para se humilhar e orar diante de Deus. Eles oraram e se humilharam e foram no caminho e chegaram até Israel, a Jerusalém, sem ser assaltado. Se hoje, quando a pessoa sai do banco com uma grande quantia, é perigoso alguém roubar e sair correndo, imagina naquela época, muita prata, muito ouro pelo caminho. Mas Deus guardou, porque eles se humilharam, clamaram ao Senhor com jejum e oração. Deus ouve o seu clamor. Quero falar para você que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, está aqui a referência, não é? E depois foi ser tentado pelo diabo. E eu falo para você que se você jejuar, não significa que você não vai passar por luta, não. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, não comeu nem bebeu. E depois foi levado ao deserto pelo diabo para ser tentado. Você pode jejuar e correr o risco de ser tentado, sim. Mas o importante é que Jesus estava forte espiritualmente e venceu a tentação. Amém? Mateus 17, 21 está aqui para você ver. Jesus ele incentiva você a jejuar. Ele falou assim quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Essa casta de demônios só sai com o quê? Com jejum e oração. Olha que interessante. Ele pediu para os discípulos que eles não conseguiram porque não estavam orando e jejuando. Espero com esse vídeo, com esse devocional, ter incentivado você a buscar o Senhor em jejum e oração. Que você medite na palavra, que você esteja orando, que você esteja vigiando, mas também jejuando diante do Senhor. Tem muitos outros versículos também, eu parei nesses aqui, amém? E alguns tópicos mostrando que o jejum é eficaz. Se você gostou do devocional, deixa seu like, compartilha com um amigo para incentivar também ele a fazer o devocional e aproveite aí em nome de Jesus.